CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E quem acompanha o reality show Big Brother Brasil sabe bem que o comportamento de alguns participantes na casa tem gerado diversos debates sobre a questão racial. O discurso adotado por alguns da casa faz alusão ao movimento negro e, ao mesmo tempo, desperta dúvidas sobre o que é militância negra. Para explicar a diferença entre as duas e destrinchar o tema racismo estrutural, nós convidamos a vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura de Mato Grosso do Sul e coordenadora do Fórum Permanente das Entidades do Movimento Negro do Estado, Romilda Pisani. Romilda, muito bom dia. Obrigada por atender o convite da CBN Campo Grande e falar com os nossos ouvintes. Bom dia. É um prazer estarmos aqui para conversarmos um pouco. Bom, e também vai participar aqui da nossa entrevista a Thaís Sintra, que está comigo aqui nos estúdios. Bom dia, Thaís. Bom dia, Ingrid. Bom dia também a todos que estão acompanhando. Bom dia a Romilda, que nessa semana conversou um pouquinho comigo nos bastidores, e uma fala que me fez refletir a maneira como alguns participantes negros estão analisando, né, estão sendo analisados, na verdade, num reality show, me chamou a atenção. Nós conversamos e ela disse que, de forma bem didática, que existe um movimento negro, que é tudo aquilo que incentiva, apoia e abre espaço para a cultura negra. E a própria militância, onde existe a luta por políticas públicas e maior representatividade. Partindo desse princípio, eu queria que você explicasse, Romilda, melhor essa diferença entre movimento e militância. Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom, nós entendemos que você fazer a militância orgânica dentro do movimento negro tem uma diferença muito grande de você ser um negro em movimento. O negro em movimento, ele desenvolve ações isoladas e são ações que muitas vezes são pontuais. Quando você faz parte de um movimento negro, da militância do movimento negro de forma orgânica, você vivencia e você contribui para que haja essa transformação, essa inserção de fato, a partir das políticas públicas, fazendo essa inserção da temática racial negra nas políticas públicas para que então a população negra possa acessar. Penso que esse é um dos caminhos que a militância do movimento negro ao longo desses anos tem trabalhado e que conseguimos muitos benefícios, que conseguimos muitos êxitos em relação às políticas e o acesso da população negra a essas políticas. Basta nós olharmos para a realidade do Brasil no que refere-se à inserção do negro em vários segmentos da sociedade a partir de 2 décadas para cá. Então, essa é a diferença. Você ser um negro conscientizado sobre o seu papel na sociedade, você ter essa percepção e reconhecer isso é importante e, obviamente, faz a diferença. Agora, isso é um posicionamento individual e existe o posicionamento coletivo, que é o que nós chamamos de militância de movimento negro, uma militância orgânica, ativa, e que faz as lutas em suas diversas formas, mas lutas continuadas. E quando a gente fala, por exemplo, da história do negro aqui na sociedade brasileira, eu gostaria de saber se, na avaliação da senhora, isso é bem abordado na grade curricular das escolas ou precisam se fazer mudanças nisso também? Eu vou pedir para você repetir, por favor, que o áudio aqui não está muito bom. Quando a gente fala sobre a história do negro aqui na sociedade brasileira, eu gostaria de saber se, na opinião da senhora, na grade curricular,
das escolas. Isso precisa ser mudado, o que é abordado precisa ser mudado, ou no momento a senhora concorda, acredita que está sendo tudo muito bem abordado na grade curricular das escolas? Infelizmente, essa é uma realidade que vivenciamos, né? Nós, população afrodescendente do Brasil, somos a segunda maior população do mundo e a nossa grade curricular escolar, ela não atende à nossa verdadeira história. A Lei 10.639, ela não é implementada na sua íntegra nas escolas. Falta-se formação para os profissionais de educação. E essa formação, ela não está baseada por falta de conteúdo. O que existe é uma falta de interesse administrativo para que essa grade curricular seja de fato implementada e os seus alunos tenham acesso a isso. Ou seria, a educação no nosso país, no que refere-se à questão racial negra, nós ainda temos muito a que avançar, porque não existe uma sensibilidade para fazer com que esta grade seja de fato implementada na íntegra. Entendo. E a Thaís falando agora, Romilda, de maneira bem simples, a gente pode dizer que, vou mudar só um pouquinho, né, a abordagem, mas a gente falando de colorismo, que significa que as discriminações raciais dependem também do tom de pele e da pigmentação de uma pessoa, mesmo entre pessoas negras ou afrodescendentes, existe, né, essa diferença no tratamento e, consequentemente, nas oportunidades. Cabelo crespo, formato do nariz, da boca e outras características fenotípicas também podem determinar como as pessoas negras são lidas socialmente. Como que você analisa esse contexto? Eu analiso que aí nós vamos vir exatamente nesse racismo estrutural que insiste em permanecer até os dias de hoje. Quando trazemos esse debate sobre a tonalidade da pigmentação de pele, esse debate ele se faz necessário em todos os espaços. Porque eu não deixo de ser negro por ter a pele mais clara. Mas existe uma cultura que, a partir do momento em que a pele é mais clara, que o nariz é mais afinalado, que o cabelo tem os cachos mais soltos, ela não se encaixa dentro das raízes das culturas de matriz, das culturas africanas. Ou seria, existe uma política de afastamento das suas origens africanas para negar as suas origens e continuar com esse racismo estrutural. E isso é muito perceptível. Em vários espaços aonde você chega, empresas privadas, por exemplo, você vê ali no panfleto, no material de divulgação, pessoas da tonalidade escura, mas quando você adentra dentro do espaço dessa empresa privada, você não encontra essas pessoas. Ou seria, eu digo que eu não tenho racismo, porém, na minha loja não tem essas pessoas trabalhando. E a razão para isso é uma só, é o racismo estrutural. E como você acha, assim, que isso pode começar a mudar? De que maneira as pessoas podem começar a pensar, né, em propostas, em alternativas para trazer mais o negro para dentro da sociedade? Porque existe toda essa militância, né? Mas quem não é negro não sente, não sabe, não entende, né? Não vamos generalizar, mas assim, falando de modo geral, a maioria das pessoas, muita gente não tem esse conhecimento. Como fazer para difundir, né, para trazer mais o negro para dentro, para outros espaços? Penso que uma das formas é a educação. O espaço que nós conseguimos alcançar hoje é o resultado do acesso à educação. Ou seria, a Lei 10.639 e também a 11.445,
ela tem que ser implementada de fato. E implementada de uma forma qualitativa. E essa implementação da lei, ela vai contribuir para que toda a sociedade, porque o negro, ele está preparado a estar em qualquer espaço. O que não há é uma aceitação por parte da sociedade não negra, por conta desta estrutura racista. E também eu trago como um dos elementos principais a cultura. A cultura é um dos mecanismos que nós conseguimos atingir diretamente a pessoa, e a partir da cultura, com certeza, a transformação também acontece. Exato. Inclusive, Romilda, eu conversei com o Guilherme Dias, ele tem um site que chama Guia Negro. Esse site, ele é bastante conhecido, né? Assim, o Guilherme é daqui de Mato Grosso do Sul, ele é jornalista, e o site, ele foi criado com essa finalidade de mostrar lugares, de mostrar a cultura através de lugares que a gente não conhece aqui no Brasil, né? Mostrar vários monumentos, ou então lugares mesmo associados à cultura negra, que traz essa referência. E eu acho legal que tem esse guia, né? Ele dá bastante sugestão para que a cultura, né, negra seja mais difundida, seja mais fomentada. Eu acho que é importante. Pode falar. Eu conheço o Guilherme e parabenizo o trabalho dele, porque essa intenção, ela é muito plausível. Ou seja, a construção do nosso país, ela se deu a partir da mão de obra negra. Mas não se traz muito forte a questão cultural negra e a sua importância para a construção desse país. Ou seja, quando passamos por São Paulo, a cultura negra, como influencia São Paulo? Em Mato Grosso do Sul, a cultura negra, ou seja, quantas pessoas no Mato Grosso do Sul sabem que nós temos aqui 22 comunidades quilombolas? A gente não tem não é que não tem acesso, a gente não tem às vezes conhecimento, né, de que tem tantas comunidades. A gente só vê mais assim a comunidade da Tia Eva, né, que fica ali no São Benedito, que é uma das precursoras aqui em Mato Grosso do Sul, né, que trouxe todo o movimento para cá, mas como você falou, a gente acaba não conhecendo, né, tanta... Exato. Acaba não conhecendo. Nós temos, para além da comunidade Tia Eva, aqui no município de Campo Grande, comunidade São João Batista, ou seja, a comunidade Tia Eva e São João Batista são urbanas. Nós temos a Chácara dos Buritis, que é uma comunidade quilombola rural, e as outras comunidades em outros municípios do estado que tem uma riqueza cultural muito grande. Exato. E que isso não é difundido no nosso estado. E, infelizmente, isso acontece não somente aqui no Mato Grosso do Sul, mas em todo o país. E quando o Guilherme traz, junto aos seus, esta proposta de mostrar um pouco mais da nossa cultura para essa sociedade que insiste em não nos dar visibilidade, isso é muito importante, até porque as nossas crianças, as novas gerações, elas precisam ter referências. Exato. Isso tem que começar desde cedo, né? Na verdade, assim, como você falou, a educação, eu acho que é a principal porta, né? O principal meio de difundir, de dar espaço, de abrir a mente das pessoas, de trazer informação, né? De esclarecer e orientar, né? Porque a gente às vezes acaba ficando sem referência, né, sobre a questão. Exatamente. Romilda, muito obrigada pela participação aqui na CBN Campo Grande, trazendo essa reflexão tão importante depois dessa grande repercussão nacional que a gente vem vendo desses assuntos que estão sendo debatidos dentro do reality. E a gente acredita que é importante trazer esse assunto aqui para a CBN Campo Grande e trazer alguém que tenha propriedade para falar sobre esse tema. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigada pela oportunidade. Eu só gostaria de terminar, se for isso, né, o momento, mas dizer o seguinte:
tudo o que aconteceu de benefício para a população negra brasileira tem o esforço, o suor e o sangue de muitas pessoas anônimas e não anônimas que militam no movimento negro. Esse reality show, ele está fazendo um desserviço que há mais de 4 décadas o movimento negro vem construindo a passos pequenininhos por falta de estrutura, enfim, por vários fatores. Mas existe aí um desserviço e segundas intenções para que a população negra seja mais uma vez rechaçada, e nós precisamos olhar para isso de forma mais atenta. Porque o que essa sociedade quer é que a população negra continue sendo invisibilizada, colocando uns contra os outros. E o movimento negro sempre lutou para que isso não acontecesse, sempre lutou para que as políticas públicas tivesse acesso e direito, que todos tivessem direito e acesso a todas as políticas públicas. Então, eu trago essa reflexão para que as pessoas que estão nos ouvindo, que elas reflitam sobre todo o nosso processo histórico, todas as nossas conquistas, e que esse reality show está fazendo um desserviço para a sociedade. Romilda, muito obrigada pela participação. Um ótimo final de semana. Obrigada. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.